Olá! Hoje eu vou te mostrar como multiplicar os seus resultados sem precisar trabalhar mais para isso. Fica comigo até o final desse vídeo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Eveline Lima e hoje é dia de Clube do Livro, um ano em 12 semanas. Vamos lá? Nós estamos no capítulo 17, ok? E aqui, gente, a gente vai falar dos blocos inteligentes. Quando você aprende a utilizar esses blocos na sua vida, você vai ver que vai ser completamente diferente. Completamente diferente. Você começa a ver que você vai ter mais tempo e mais resultados depois que você aplica esses blocos. Vamos começar. A gente já falou sobre esses blocos, a gente explicou, e aqui a gente vai falar de forma geral, porque agora você começa a aplicar ele na prática no seu quadro, tá? Na sua agenda. Então aqui a gente começa pelo bloco de tempo estratégico. O que é esse bloco de tempo estratégico? Você precisa separar 3 horas por semana para você fazer esse bloco de tempo estratégico. Então você pode fazer tanto de uma vez, que eu não recomendo, porque isso traz um cansaço muito grande, você não consegue pensar, como diluir, que é o que eu vou te ensinar daqui a pouco, na hora que a gente for falar da semana perfeita, tá? Então esse bloco de tempo estratégico que você vai utilizar, você vai gastar 3 horas por semana, é para você pensar nos seus sonhos, pensar nas suas metas, para você desenvolver melhor os seus sonhos, as suas metas, o seu negócio, tá? Nesse momento, o que você vai fazer nessas horas que você estiver trabalhando nisso? Você vai revisar tudo aquilo que você fez e que não está te trazendo resultado, tudo aquilo que você fez e que realmente deu um boom nos seus resultados. Então, você vai começar a monitorar o seu progresso, você vai planejar as ações futuras que você precisa fazer, você vai ajustar a rota, ou seja, esse é o momento de você pensar de forma inteligente no seu negócio. Como que você vai fazer e como que você vai fazer para melhorar seus resultados. E aqui ele diz, é um período em que você pensa no seu negócio, nos seus sonhos como um todo e não nas tarefas do dia a dia. Veja que esse bloco estratégico não é não é o momento de você fazer aquelas ações de ouro que a gente chama, que são aquelas ações importantes para trazer os resultados. Aqui você só vai pensar de forma estratégica e inteligente para aumentar seus resultados. Tá? Então aqui, inclusive, nesse bloco, você vai desenvolver quais são as ações de ouro que vão te trazer esse resultado, tá? Próximo bloco, bloco de reserva. O que é o bloco de reserva? Você vai precisar separar 30 minutos a 1 hora por dia para você executar ele. O bloco de reserva é quando você separa aquele tempo para você responder às interrupções do dia a dia, tá? Então, tudo aquilo que chega que você não estava esperando, ou os e-mails que você precisa responder, o WhatsApp que você precisa responder, os grupos, as mensagens, enfim. É essas pequenas coisas que têm pouca importância, que vão trazer poucos resultados, mas que não tem como se abandonar. Então, o bloco de reserva é para isso, tá? Ou seja, são atividades que agregam menos, que não tem tanto valor. Então, por isso que a gente sempre fala, 30 minutos a 1 hora por dia você consegue resolver todas essas demandas, porque são demandas pequenas. Daqui a pouco eu vou te ensinar como que você usa esse bloco, tá? Próximo bloco, bloco de fuga. O que é esse bloco? É o momento para você literalmente fugir do trabalho, fugir da correria do dia a dia, descansar e recuperar sua energia para você voltar. Lembra que a gente já até mostrou aqui que tem estudos que indicam que se você trabalha o tempo todo focado, concentrado e você não para, num determinado momento você vai cansar esse cérebro e ele não vai conseguir pensar e produzir da mesma forma, de forma tão eficiente, porque ele está cansado. Então a gente tem esses blocos de fuga para quê? Para você recuperar sua energia, oxigenar seu cérebro, para você produzir muito melhor quando você voltar. Inclusive tem aquela técnica Pomodoro, né? Que você trabalha, por exemplo, 25 minutos, para 5 minutos para você dar uma respirada, tomar uma água, andar, para de repente você voltar novamente. Tá? Então, gente, é comprovado. Comece a utilizar isso a seu favor. Tem gente que trabalha igual uma metralhadora. Começa 8 horas e termina só às 18, sem parar 1 minuto. E isso ele diz, você que trabalha dessa forma, nesse método, você está sendo muito menos eficiente do que alguém que para descansar. Muito menos. Quando você vai olhar o resultado no final do mês, no final da semana, você vai ver que aquela pessoa que parou, ela produziu muito melhor. Ela teve muito mais eficácia nas ações e nos resultados, tá? E, por último, é o que eu chamo de bloco de impacto. O que é esse bloco de impacto? Literalmente, fazer aquelas ações que vão impactar nos seus resultados, ok? O que são essas ações? Aquelas ações de ouro que a gente chama. Sem elas, você não tem resultado. Você pode ter a melhor estratégia do mundo, mas se você não fizer a ação, você não vai ter resultado. Então, esse bloco de impacto
Eu diria que você pode separar no mínimo de 2 a 3 horas por dia para você fazer ele, porque são as ações efetivas, tá? Então, no mínimo. E quando você entra, eu sempre digo, quando você entra nesse bloco de impacto, é como se você ficasse imparável. Você não para até você terminar aquela tarefa. Você não para até terminar aquele período que você determinou para o seu bloco de impacto. Sem distrações. Você não deixa que nada te atrapalhe. Então, você não para, você não mexe em nada enquanto você não terminar aquela tarefa. Porque é aquilo que vai te trazer realmente um verdadeiro impacto nos seus resultados. Aí tem gente que me pergunta aqui, Eveline, mas como que eu vou saber se uma ação é de impacto ou se ela é estratégica? Se aquela ação ela for te trazer resultados imediatos, é uma ação para você colocar no seu bloco de impacto. Ah, não, é uma ação que vai me trazer um resultado futuro. Ou seja, vai ser a longo prazo que ela vai me trazer resultados. Então, você vai colocar no seu bloco estratégico. Por exemplo, leitura de um livro. Eu faço a leitura do livro para quê? Para eu fazer as nossas lives semanais. Então, essa é uma ação que eu preciso fazer. Então, isso entra no meu bloco de ações de ouro. Bloco de impacto. Ok? Ah, não, eu vou ler um livro para eu me desenvolver, que eu sei que eu vou desenvolver minha mentalidade e isso vai me ajudar ao longo da vida. Tanto para conquistar os meus sonhos, quanto para melhorar meu negócio, suponhamos. Ah, então essa leitura ela entra no bloco estratégico. Vou fazer um curso para melhorar meu negócio a longo prazo. Bloco estratégico. Vou fazer um curso porque eu preciso aplicar imediatamente aquilo que eu não sei como fazer. Bloco de impacto, tá? Ficou claro? Se vai trazer um resultado futuro a longo prazo, bloco estratégico. Se vai trazer um resultado imediato, bloco de impacto. Faz sentido? Tá fácil de entender isso? Me conte. Agora a gente vai entrar no modelo da semana perfeita. Lembra que é a semana? Aquele quadro que nós fizemos. É o quadro como se fosse a sua agenda. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Você vai saber exatamente o que você tem que fazer na hora, naquele determinado horário, tá? Ou seja, o que eu preciso fazer, a hora que eu preciso fazer, quanto tempo eu vou ficar nessa tarefa, nesse bloco. Então aqui, gente, a gente vai desenvolver esse quadro da semana perfeita de acordo com esses blocos. Por exemplo, eu preciso de 3 horas por semana para fazer o bloco estratégico. Como eu disse, eu não recomendo que seja tudo de uma vez, porque isso cansa muito, principalmente quando você precisa desenvolver coisas estratégicas, de inteligência, né? Que você usa o cérebro ali o tempo todo pensando, sem parar. Então, o que eu indico? Que você dilua na sua semana. Ah, são 3 horas por semana? Então, eu vou usar segunda, quarta e sexta, 1 hora. Das 8 às 9, quando eu tô com a cabeça fresca, eu vou chegar no trabalho e vou começar a pensar sobre o meu negócio. Começar a pensar sobre as minhas ações. Começar a monitorar o meu progresso, ver o que eu posso melhorar. Então, das 8 às 9, segunda, quarta e sexta, eu vou ficar por conta desse bloco. Entrei nesse bloco, nada me distrai, tá? Próximo, bloco de impacto, que são as ações de ouro. Aquelas ações que você precisa fazer para ter os resultados. Então, o que você vai fazer aqui? Suponhamos, todos os dias, das 9 às 11 da manhã, das 14 às 17 da tarde, eu vou ficar por conta do bloco de impacto. Sem parar. Entrei naquela função, não paro até terminar aquele bloco, tá? Então, todos os dias. Por quê? São as ações que realmente vão te trazer resultados. Então, você precisa ter tempo para elas. Bloco de reserva, que é para você atender as demandas que chegam a qualquer hora do dia. Os imprevistos, os e-mails, as mensagens. Esse bloco, geralmente eu indico que fique no final do dia ou no final da manhã. Por quê? Você consegue resolver rapidamente, não tem aquele espaço de tempo tipo, nossa, tem que esperar até amanhã para eu te responder. Não, eu vou fazer a minha tarefa ali, vou focar na minha tarefa, mas no final da manhã e no final do dia eu respondo tudo que as pessoas chegaram com a demanda, porque eu não posso ficar sem responder. Tá? Então, eu coloco nesses horários. Então, eu coloco, por exemplo, das 11 às 11h30, das 17 às 17h30. Eu vou ficar por conta de responder os e-mails que chegaram, as mensagens que chegaram. Atender, por exemplo, quem precisa, suponhamos, tá? Aqueles imprevistos que chegaram, aquelas emergências, nesse momento, ok? E, por último, o bloco de fuga. O que você vai fazer? Geralmente eu coloco todos os dias 30 minutos por dia. Por quê? Eu sempre preciso de um momento ali para eu me acalmar, às vezes eu faço uma mini meditação, para eu conseguir relaxar e voltar de forma mais produtiva para o segundo tempo, suponhamos.
Ah, não, Eveline, pra mim funciona melhor eu tirar 3 horas na sexta-feira, tudo de uma vez. Isso me dá muito mais energia, motivação. Ok, então teste, porque eu sempre falo isso, né? Aquilo que é bom pra mim, às vezes não é bom pra você. A gente precisa testar o que funciona pra gente. É igual creme de cabelo. Às vezes um creme de cabelo que é maravilhoso, deixa o seu cabelo assim mole, derretido, pra mim deixa o meu cabelo duro. Então você tem que testar. Se isso funciona pra você, você vê que realmente aumenta os seus resultados, que melhora, ok, faça dessa forma, tá? Continuando aqui. Aqui, gente, ele vai falar sobre os erros que a gente comete que atrapalham os nossos resultados. Erro número 1. Muitas pessoas valorizam mais o tempo dos outros que o deles próprio. O que isso significa? Às vezes, por exemplo, você está lá no seu bloco de impacto, fazendo aquela ação que você precisa, você não pode parar por nada. De repente, chega alguém e fala para você, fulana, tem como você parar aí um minutinho e responder meu e-mail que eu preciso urgente? E aí, o que você faz? Você para tudo que você está fazendo e vai responder aquele e-mail. Ou seja, você está valorizando o tempo do outro, o resultado do outro, mas você não está valorizando o seu tempo, o compromisso que você fez com você mesma. Entende? Você está deixando tudo, as suas prioridades, tudo que você determinou para atender o outro. E aqui ele diz, esse é um erro. Você precisa manter as suas prioridades e ter o tempo para você atender aquela outra pessoa. Tá? Segundo erro que ele diz aqui, você achar que você pode fazer tudo. Gente, é humanamente impossível. A gente não consegue fazer tudo na vida. E ele diz, a verdade absoluta é que você não pode fazer tudo. Caso contrário, você vai demorar para alcançar os resultados que você deseja. Isso é fato. A partir do momento que eu começo a fazer tudo, você pode observar que eu vou mais lenta naquele processo. Por quê? Toda hora eu tenho que fazer uma coisa diferente. Eu não consigo focar naquilo que realmente eu sou boa para fazer. Então, o que ele diz? Para e pensa. Ah, Eveline, eu preciso dar conta de tudo. Tá bom. Nesse primeiro momento eu não tenho dinheiro para delegar para alguém. Então eu preciso fazer tudo. Tá, só que você não vai fazer as 10 ações que alguém faria. Você vai fazer 2, 5 ações. Você não vai fazer mais do que isso. Você vai fazer apenas aquilo que você consegue. Porque quando você tenta fazer tudo, você fica extremamente exausta. Lembra que a gente acabou de falar da exaustão, do cansaço, e você não consegue produzir com a mesma eficácia. Não consegue trazer os mesmos resultados. Então, aquela pessoa que ela faz tudo, normalmente ela demora muito mais a chegar no resultado do que aquela pessoa que ela faz somente aquilo que ela precisa e o resto ela delega. Aquela pessoa que delega, que automatiza, enfim, ela vai chegar muito mais rápido no resultado do que você. Ah, Eveline, mas agora é o que nós acabamos de falar, agora eu não tenho dinheiro. Ok, então agora você vai fazer o mínimo possível para você manter essa estrutura. O básico para você manter aquilo funcionando, ok? Comecei a ter resultados. Agora eu posso delegar para alguém que faz melhor do que eu isso. Eu vou focar naquilo que eu preciso, que eu sou boa para fazer, e eu vou delegar para alguém aquilo que a pessoa faz melhor. Ah, a partir de agora eu não preciso fazer mais meu contábil. Eu vou delegar para um contador que eu sei que ele vai fazer melhor do que eu. Ah, daqui a pouco eu melhorei mais ainda meus resultados. Opa, peraí que agora eu vou delegar, enfim, a faxina para outra pessoa, que ela faz melhor do que eu. Enquanto isso, eu posso gastar o tempo fazendo outra coisa. Entende como que você vai fazendo? Você começa a fazer tudo para manter a estrutura e depois você vai delegando aos poucos, de acordo com que os resultados vão aparecendo. Então, lembre sempre, para você melhorar os seus resultados, para você ficar um jato em apresentação de resultados, entrega de resultados, o que você precisa fazer? Delegar. Segunda coisa que você precisa fazer, automatizar. Tudo que você pode automatizar, automatize agora. Gente, inteligência artificial veio para ajudar a gente em várias coisas. Então, utilize disso para você conseguir aumentar seu tempo, para você diminuir, né, o tempo que você gasta e também a energia que você gasta. Tem coisa que às vezes você não precisa pensar. Já tem um chat GPT que pensa para você algumas coisas. Entende? Então, utilize isso ao seu favor. Claro que tem coisas que não tem jeito, é você que tem que fazer. Então, revisando aqui. Primeira coisa, delegue para quem faz melhor do que você. Segunda, automatize tudo que você puder para eliminar essas tarefas repetitivas que não tem necessidade de você estar ali. Você pode pensar em algo que você faz muito bem. Terceira coisa, eliminar tudo aquilo que não traz resultado. Às vezes você fala assim, isso aí traz um resultado mais ou menos. Pode ser que dê e não tá dando resultado. Elimine essa tarefa. Elimine. Tem tarefas que vai trazer muito mais resultado que aquela. Então elimine essa e foque e gaste mais tempo e energia naquela que vai te trazer mais resultados.
3 coisas básicas. Delegar, automatizar e eliminar. Coloque isso na sua cabeça. Continuando aqui, ele diz, o pensamento, que a gente tem vários pensamentos para nos fazer procrastinar, nos sabotar. E ele diz, às vezes a gente tem um pensamento assim, começarei meu futuro ideal amanhã. Ou seja, não, amanhã eu faço essa tarefa. Não, semana que vem eu começo. Segunda-feira eu começo a dieta. E ele fala, o futuro que você vai viver, ele é criado agora. Da mesma forma que o que você está vivendo hoje, você criou lá atrás. Então, se você quer aquele futuro, eu quero eliminar os quilos para eu ir para a praia. Eu quero eliminar 5 quilos para eu ir para a praia. Ok, então começa agora. Primeiro, você vai ter muito mais tempo assim, de forma tranquila. Você não vai precisar fazer aquelas dietas de emergência. Vou ficar sem tomar, vou ficar sem comer o dia todo. E aí passa mal lá na praia. Entende? Você vai fazer de forma saudável. Então ele diz, comece a fazer as ações agora, porque elas que vão trazer aquele futuro. Se eu não fizer aquela ação que eu preciso, eu vou conseguir ter aquele resultado para ir para a praia? Não vou conseguir. Se eu não diminuir a comida, se eu não fizer esse exercício, eu vou conseguir emagrecer? Não vou. Então o que eu estou fazendo? Para e pensa comigo. Se eu adio uma ação, eu adio também o resultado que eu desejo. Eu adio o futuro que eu desejo. Eu adio os meus sonhos. Faz sentido para você? Quando eu adio uma ação, eu adio também os meus sonhos. Por isso que muita gente não consegue realizar as coisas. Porque elas estão sempre adiando as ações. Sempre procrastinando. E além de tudo, ela ainda faz um mal danado pro cérebro dela. Que é mostrar pro cérebro dela que ela não consegue fazer. Que ela só fracassa. Olha como isso é importante. Tá vendo que é um conjunto de coisas? Presta bem atenção. Comece a agir agora. A gente sempre fala que pessoas bem-sucedidas, pessoas poderosas, elas não deixam pra fazer nada depois. Ela faz agora. Elas são assim, eu vou fazer agora porque é isso que vai trazer resultado pra mim. Implemente isso na sua vida, tá? Gente, se você é nova por aqui, eu peço para que você, se você é nova e se esse conteúdo também está te apoiando, eu peço que você também apoie esse canal. Então comece a nos seguir, se inscreva, curta, compartilhe com outras pessoas e entre também no grupo exclusivo do Clube Diamante, que é um grupo no WhatsApp, ele é gratuito, você não precisa pagar nada para estar lá e é por lá que eu mando todas as atividades, exercícios, desafios, tá? É só você se inscrever no link da bio ou então no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Aqui, gente, continuando, ele vai falar, parece óbvio pensar que você tem que trabalhar mais para ter uma melhor renda, mas é justamente essa linha de pensamento que limita o que você pode conseguir na vida. O que ele está dizendo aqui? Às vezes a gente pensa assim, nossa, para eu ter mais dinheiro eu preciso trabalhar um outro turno. Ou seja, hoje eu estou ganhando um salário trabalhando das 8 às 18. Para eu ganhar pelo menos R$2.000, eu preciso trabalhar à noite. E ele diz, isso vai limitar os seus resultados e o potencial de você ganhar uma renda muito maior. Calma que ele vai te explicar. Aqui ele vai dar o exemplo, inclusive. Pensa no seguinte, ele vai te dar o exemplo. Uma pessoa que ganha R$100.000 por mês, você acha que ela trabalha 100 vezes mais do que aquela que ganha R$1.000 por mês? Não, gente. É humanamente impossível. Aquela pessoa que ganha um salário mínimo, ela trabalha das 8 às 18. Aquela que ganha 100 mil, tem como ela ter 100 vezes mais de horas do que aquela? Não tem. Todo mundo tem 24 horas. Então ele diz, não é o tempo, não é o trabalho braçal. Quem fala muito isso é o Flávio Augusto. Não é o trabalho braçal que vai te fazer ganhar mais dinheiro. É você trabalhar de forma estratégica e com inteligência. Normalmente aquela pessoa que ganha R$100.000 por mês, ela trabalha menos do que aquela que ganha R$1.000, do que aquela que faz o trabalho braçal. Normalmente. Claro que às vezes tem dia que ela vai trabalhar um pouco a mais, mas no geral ela trabalha menos. E por que, Eveline? Não é porque ele tem 100 horas a mais no dia dele do que a minha. Tem nada a ver com isso. É porque ele usa a inteligência, ele usa a estratégia. O que você precisa fazer aqui? Eu preciso pensar como agregar mais valor naquilo que eu entrego, com menos esforço, para eu ter mais resultado. Por exemplo, estou numa empresa. Como que eu posso agregar mais valor naquilo que eu estou entregando? Dentro do meu período de trabalho, não é para eu fazer hora extra. Dentro do meu período de trabalho. Opa, peraí que eu posso gerenciar essa turma aqui, eu posso coordenar, eu posso dar ideias, eu posso delegar para fulano fazer tal coisa.
Então, a partir do momento que eu coloco mais valor naquilo que eu faço, eu vou ser promovida na sequência. Por quê? Eu estou melhorando os resultados de todo mundo e também os resultados da empresa. Automaticamente, eu melhoro também os meus resultados. Então, ou seja, eu vou trabalhar no mesmo período de tempo na empresa, só que eu estou agregando mais valor e por isso eu estou recebendo mais por isso. Tô trabalhando menos que as outras pessoas ali? Não. Todo mundo trabalha das 8 às 18. Só que eu estou trabalhando de forma inteligente, de forma estratégica. Por isso eu recebo mais. Faz sentido? E ele fala, para obter resultados diferentes, terá de fazer as coisas de forma diferente. Você precisará traçar o seu tempo de forma a trabalhar estrategicamente. Foi isso que a gente acabou de dizer. Você precisará de tempo para renovar as energias e se atualizar. Tá vendo que ele fala o tempo todo para você aqui? Você precisa de tempo para você recuperar suas energias? Para você oxigenar o seu cérebro? Porque se você não fizer isso, você não consegue pensar direito. Você não consegue, ter ideias melhores. Lembra? A gente fala muito isso da meditação, que quando a gente medita, a gente consegue canalizar inspirações. A gente consegue ter melhores ideias, mais insights. Então você precisa acalmar, oxigenar o seu cérebro, parar de produzir para você ter ideias melhores. E ele vai bater nessa tecla aqui o tempo todo. Aqui ele vai falar sobre quem trabalha em equipe, quem é líder de uma equipe. Tá? Então, se você está trabalhando em equipe ou nos sonhos com a sua família, enfim, seja no seu trabalho ou nos sonhos familiares, ele diz o seguinte, ele conta a história de um líder que era o seguinte, esse líder, ele atendia as pessoas o tempo todo. A pessoa podia chegar a qualquer hora na sala dele que ele atendia, ele parava tudo que ele estava fazendo para atender aquela pessoa. E em um determinado momento ele começou a ver que aquilo não estava funcionando, que aquilo não estava dando certo, não estava trazendo resultado, estava atrapalhando. E o que ele fez? Ele determinou um período para atender essas pessoas. Suponhamos, das 4 às 5 eu vou atender todo mundo. Então, quem tiver dúvida, quem precisar da minha ajuda ou quiser fazer alguma reunião, eu estarei disponível das 4 às 5 todos os dias. E o resto do dia eu vou fazer o que eu preciso fazer. Eu preciso pensar de forma estratégica, eu preciso melhorar algumas ações, eu preciso executar algumas ações. Isso vai ser o resto do dia. Esses atendimentos, essas interrupções, vai ser das 4 às 5 da tarde. Quando ele faz isso, gente, ele melhora a vida de todo mundo. De todo mundo. A dele, porque as pessoas param de interromper ele o tempo todo, então ele vai conseguir produzir de forma melhor, ele vai ser mais eficaz naquilo que ele está fazendo. Ele melhora a vida das pessoas que toda hora estão interrompendo o trabalho delas para ir lá tentar falar com ele, porque às vezes chega lá, deixa eu ver se fulano consegue me atender agora. Não consegue, daqui a pouco eu volto. Entende? Então, ele melhora tanto a produtividade e a qualidade de vida dele ali no trabalho, a qualidade do trabalho dele ali, como também a produtividade e a qualidade do trabalho dessas pessoas ali também nessa empresa. Quando ele faz isso, ou seja, quando eu organizo, quando eu melhoro, eu educo, trago uma cultura nova para a empresa, que vai ser dessa forma mais organizada, olha para você ver como ele mexeu em toda a estrutura. Com uma simples ação, uma ação básica. Quando ele faz isso, a empresa começa a ter mais resultados. Porque agora está todo mundo trabalhando de forma focada, eficiente, com qualidade. E as pessoas estão menos naquela correria, naquele estresse de ter que interromper o tempo todo. Então elas ganham também qualidade de vida. Então automaticamente, gente, os resultados vêm. Os resultados são maiores. Os resultados vêm para a empresa e para cada um, porque cada um tem suas metas e suas responsabilidades. Então, cada um está tendo seus resultados individuais e o resultado coletivo do todo. Tá vendo como que isso muda completamente? Gente, quando você entende que você começa a utilizar isso, sua vida vira outra. Sobra tempo para você. Por isso que tem gente que fala, como que sobra tempo para fulano? Sobra tempo, é só você organizar de forma estratégica, inteligente. Tá? Você melhora a vida de todo mundo. E todo mundo fica mais feliz ali. Aqui continuando, ele vai falar... aqui ó, ele inclusive vai trazer agora um estudo que confirma isso. Tá? Ele diz aqui, ser multifacetado é visto por muitos, hoje em dia, como uma virtude. Nossa, fulano consegue fazer 30 coisas ao mesmo tempo, não é assim? E ele diz, engano, isso não funciona de jeito nenhum. Na realidade, isso reduz a sua produtividade, consequentemente, reduz os seus resultados.
vai reduzir a qualidade do seu trabalho, vai reduzir a sua qualidade de vida e vai reduzir os seus resultados. Porque você vai estar cansada, a probabilidade de erro é muito maior, é que ele fala, ó. Em vez de aumentar a sua eficácia, uma operação multitarefa acaba deixando mais lento e também aumenta as chances de erro. Por quê, gente? Eu tô extremamente cansada, toda hora um problema diferente, aquela correria danada. A chance de eu errar é muito grande. Porque de repente eu tô fazendo uma tarefa pensando na outra. Então a chance é muito grande de eu errar. E eu tô num caos mental, num estresse cerebral. Então a chance é muito grande de eu errar e torna o processo muito mais lento. Por quê? Eu tô fazendo uma tarefa aqui pensando na outra. Ou seja, o tempo que eu faria de forma produtiva e rápida, eu tô aqui e outra tarefa está roubando a minha energia. Porque eu tô pensando na outra. Naquilo que eu tenho que resolver. Então eu não consigo nem concentrar nenhuma nem na outra. E cada vez que eu paro uma e paro a outra, ele vai mostrar. Você vai diminuir os seus resultados, o seu foco, o seu tempo. Olha o que ele diz aqui. Quando você deixa de lado mentalmente uma tarefa... Ah, não, peraí. Voltando aqui. De acordo com David Meyer, diretor do Laboratório de Estudos do Cérebro, Cognição e Movimento da Universidade de Michigan, uma universidade extremamente reconhecida no mundo todo, ele diz, quando você deixa de lado mentalmente uma tarefa e inicia uma nova, o tempo necessário para terminar a anterior aumenta 25% em média. Olha só, gente, cada vez que eu paro uma tarefa, o tempo necessário para eu me desligar dessa tarefa, 25%. Olha como isso impacta nos seus resultados, como isso impacta na qualidade, na eficácia das suas ações. Gente, se eu fico o tempo todo trocando de tarefa, cada hora que eu paro uma tarefa, eu diminuo 25%. 25% do meu tempo, 25% do meu foco, 25% dos meus resultados. Tá vendo que isso rouba de forma sutil o seu tempo, o seu foco, a sua energia, seus resultados? Você nem sabe, você tá achando que você tá produzindo mais e na verdade você tá produzindo menos. É comprovado cientificamente, estudos. E você acha que você tá... Nossa, hoje eu bombei, que hoje eu fiz 30 coisas. Engano seu. Quando você vai olhar lá no final, seus resultados foram menores do que aquelas pessoas que estavam extremamente focadas. Olha como isso é libertador. Ao invés de você querer virar tipo uma super heroína e dar conta de tudo, agora você pode ter mais tempo. Agora você pode fazer as coisas de forma calma. Agora você pode ter mais tempo para você fazer aquilo. E isso vai melhorar em tudo, não só os resultados, como no impacto da sua saúde de forma integral. Tá? Libertador, né? E por último aqui, gente, ele fala sobre a questão dessas distrações. O que ele diz? Aprenda a isolar-se dessas distrações quando há um trabalho importante a ser feito. De onde que ele está falando isso aqui? De que ele está falando? Do bloco de impacto. Ou seja, o bloco de impacto não é onde eu preciso ter uma ação. O bloco de impacto e também o bloco estratégico. Onde eu preciso ter, tipo, foco total. Onde são ações importantes que vão me trazer resultados. Então ele diz, quando você estiver nesses momentos, aprenda a se distanciar, isolar dessas distrações. Então eu vou isolar tanto pessoas quanto objetos. Ah, por exemplo, eu preciso me isolar agora do celular. Porque se eu olhar o celular, isso vai me distrair. Ah, eu preciso, tipo, fechar a porta ali para eu fazer essa tarefa, porque senão toda hora chega alguém. Então ele diz, aprenda a se isolar dessas situações que te distraem. Por quê? Essas coisas, elas não geram grandes resultados na sua vida. Elas têm impacto, igual eu preciso responder um e-mail, eu preciso responder uma mensagem? Sim, elas têm impacto. Mas elas não geram grandes resultados na sua vida. Então ele diz, literalmente é por isso que a gente chama isso de distrações. Porque ela te distrai daquilo que você realmente precisa fazer. Então deixa aquele momento, lembra que agora você tem um bloco de reserva, para resolver essas coisinhas. E o resto você vai ficar extremamente focada. E naquele momento que você está focada, eu brinco que é um momento imparável, né? Que você entra naquela tarefa e você não deixa que nada te distraia até você terminar ela. Até você terminar aquele bloco. Então não tem nada, não tem e-mail, não tem mensagem, não tem celular, não tem gente que vai te atrapalhar a fazer isso. Você vai terminar completando aquela tarefa, ou seja, focando total, até
você conseguir concluir. Porque é aquela tarefa, lembra que a gente fala muito isso? Foca o quê? Nas ações que você precisa fazer e não nos resultados. Porque os resultados, eles vêm por si só. É igual esse caso aqui do gerente que organizou. Os resultados, ele vem por si só. Você precisa focar na ação. O que é a ação que você pode fazer, que você consegue fazer? Foca nela. Porque os resultados vão vir. Os resultados não tem como você controlar. Tem como você aumentar a probabilidade de alcançar eles, tá? Outra coisa que eu quero falar pra vocês, quem às vezes me procura no privado, se você quer ir além, quer ir pro próximo nível e precisa de ajuda nisso, eu te convido a vir pro Desafio Modo Turbo comigo, tá? É um desafio de 30 dias que você vai começar a ter resultados logo na primeira semana. Eu sempre deixo o link na bio ou então aqui na descrição desse vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada pela participação de todas, meninas. Giovana, Maiara, Psicologia, Fabiane, Miriam. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.